Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos conversar sobre o olhar do leão da Mahasa Mengiste. Esta foi a minha última leitura e eu precisava muito falar sobre ela. Foi um livro extremamente tocante e que eu precisava compartilhar com vocês essa experiência de leitura, e principalmente porque esse livro não é tão conhecido, não é tão falado. Ele merece muito destaque. Ele conta uma história muito importante, muito necessária para o mundo, para que a gente consiga entender um pouquinho dos horrores da ditadura militar. Seja ela qual for, em qual país for, a base, o centro é sempre o medo, é sempre o terror. E isso precisa ser passado adiante para que as pessoas não cometam erros e não peçam para que ela volte novamente. Aqui, a Mahasa Mengiste, esta autora que é então etíope e teve que fugir do seu país por causa da ditadura militar de 1974. Ela ainda era criança quando tudo isso aconteceu, mas ela voltou depois para contar a sua história. Este livro vai ser também uma homenagem para todas as pessoas, familiares e amigos que lutaram pela libertação da Etiópia. Então essa ficção é uma homenagem, é uma luta, é uma voz. Nós temos aqui diversos personagens, mas o foco principal que a gente vai acompanhar durante a história é este doutor que se chama Hailu. Ele possui uma esposa que está prestes a morrer, também 2 filhos, a sua nora e a sua netinha. E o livro já começa com uma tensão entre o Dr. Haile e o seu filho mais novo. O Dawit está participando do movimento estudantil para tirar o imperador Haile Selassie do poder. Ele que está durante muitos anos ocupando esse lugar então no governo. E ele conquistou esse local depois que ele tirou as tropas italianas da Etiópia. Então a gente tem este conflito dos estudantes tentando tirar esse imperador, querendo democracia. E a Etiópia é muito dependente da agricultura, de como as chuvas se comportam, de como a seca também vem e assola durante muito tempo. E se isso acontece, as pessoas acabam passando fome. Então esses estudantes acham que o imperador não faz nada para combater isso, que ele não ajuda o povo. E aqui também, neste começo de conflito, a gente tem pela internação da Selan, que é a esposa do Dr. Hailu, eles que têm essa mãe como um pilar dentro de casa, então esse conflito entre pai e filho fica ainda mais acentuado quando a mãe não está por perto. E a primeira cena já é impactante porque um jovem chega ferido nesse hospital que o Dr. Hailu trabalha e ele fala então que ele é contra esse movimento, que não é assim que as pessoas vão conseguir tirar o imperador do poder, se jogando nas ruas, indo contra os policiais, contra os militares que ajudam o imperador. E esse jovem então nunca mais vai andar, e este primeiro choque que você tem com o livro é muito impactante porque ele já começa tenso e ele vai seguir assim até o final. Não se iludam, ele não vai ficar mais ameno, não vai ser algo mais fácil de engolir, vai ser cada vez pior. O Dawit é este filho mais novo. Nós também vamos ter o Jonas, que é o filho mais velho, que é casado com a Sara e tem a filhinha deles, que é a Tizita. E esses 2 irmãos têm uma personalidade muito diferente, eles batem de frente o tempo todo, as ideias são diferentes, mas eles tentam também recuperar essa coisa do irmão, porque eles precisam se apoiar, eles precisam um do outro. Toda essa família precisa que as pessoas dentro dela estejam bem, estejam presentes, e a gente vai ter então essa ruptura com a Selan, e isso marca todos de uma forma muito grande, com que eles parem de falar um com o outro, com que este ambiente fique tenso e eles não consigam resolver as suas questões pessoais, e tendo então essa carga de o começo de um golpe militar, a gente vai ter os jovens indo pra rua e também o como os militares acabaram se infiltrando nisso tudo e fazendo com que chegasse neste estágio então de golpe. Como a gente vai ter a figura do Mickey, que é o amigo do Dawit. Eles começaram lutando pelas mesmas ideias, mas cada um seguiu caminhos opostos quando a ditadura foi instalada. E deixa só eu voltar um pouquinho
pra vocês, que eu já estou me adiantando aí, que é muito emocionante essa história, falando que o imperador também tem a sua voz aqui no livro. Ele vai contar um pedaço da sua experiência de estar sendo deposto. Ele que foi colocado no poder, entre aspas, pelo povo, porque ele conseguiu tirar as tropas italianas da Etiópia quando Mussolini estava no poder. Então ele conseguiu isso e o povo queria muito que ele continuasse sendo imperador. Ele era algo muito importante, ele se sentia colocado ali por Deus e era isso que ele pregava para as pessoas, que o seu império era organizado por Deus, Deus quis assim, Deus colocou ele para ajudar a Etiópia. Então eles têm essa religião muito, muito forte, inclusive as mulheres se tatuam com símbolos de Deus e tem várias orações que eles fazem. Eles também carregam, aqui como o rei Luís estava perdendo a sua esposa, ele segura nas suas mãos contas de oração, as casas têm salas de oração e que tem então esse imperador sendo o enviado de Deus para cuidar do seu povo. E este lado que a autora colocou da voz do imperador contando a sua história, eu senti, eu particularmente, em nenhum momento isso fica claro aqui, ou a autora fala explicitamente sobre isso, mas eu percebi, eu senti que ter colocado o imperador como narrador em alguns momentos faz com que a gente perceba que antes era ruim, mas a ditadura é ainda pior. O golpe foi ainda pior do que o imperador, porque ele, da sua forma, da sua maneira, ainda conseguia, e eles tinham então muitas dificuldades realmente com a fome, e mesmo sendo dessa forma, que ele ainda acabava ajudando mais do que a própria ditadura. Então a ditadura tirou qualquer direito que o cidadão possuía, o direito de ser um ser humano e ser livre dentro de um padrão de sociedade, óbvio, de leis, mas sendo livre, podendo ir e vir sem levar porrada, sem ser preso, sem ser morto, sem ser estuprado, sem ser enfim, inúmeras coisas que acabam acontecendo na ditadura e que agora eu quero conversar mais especificamente sobre este período de ditadura, o quanto isso é tão chocante para a sociedade que aqui ela foi se instaurando devagarinho, 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 e quando se viu já estava definitiva no poder, porque começou com uma coisa estudantil, um levante, e como os estudantes esperavam e haviam falado com esses militares também para ajudá-los, mas não para que fosse instaurado obviamente um golpe e uma ditadura, mas que depois que os militares arranjassem tudo e tivessem organizado então todo o governo, eles pudessem fazer uma democracia. E tudo isso não acontece. É isso que muitas pessoas não entendem, que quando a gente fala em intervenção militar, tudo bem, existe sim, os militares podem chegar até o governo e arrumar tudo e organizar as coisas, mas isso não acontece na prática, não acontece isso de verdade. É então este contexto de um golpe militar que acaba se tornando uma ditadura. E quando eu comecei a ler, eu não sabia que eu ia encontrar tudo isso nesse livro, toda essa imensidão, toda essa dor, esse sofrimento e essa realidade. Este livro que fala da Etiópia, que a gente atravessa o Atlântico lá no continente africano e a gente consegue perceber isso aqui no Brasil. Isso aconteceu aqui. Isso foi uma realidade nossa há tão pouco tempo atrás, aqui também foi há pouco tempo atrás. E hoje, vendo as pessoas falando em intervenção militar, eu fico chocada como as pessoas não olham para o seu passado e não veem o que é isso aqui, o que é a ditadura militar em todos os seus horrores. Não foi nada democrático, as pessoas não tinham liberdade para nada. Você podia ser denunciado pelo seu vizinho, não existia mais essa coletividade, você denunciava as pessoas que estavam ao seu redor, você tinha que cuidar da sua própria vida, exclusivamente dos seus familiares e pensar, meu Deus, será que a gente vai estar vivo amanhã? E coisas horríveis aconteciam, a tortura foi algo muito forte, assim como em todos os países que tiveram ditadura. Os métodos que eram usados, pessoas ensinando as outras a picotar as pessoas, a estuprar, a matar de forma lenta. E aqui a gente tem as pessoas sendo reduzidas a nada, reduzidas a um ser que não consegue nem mesmo raciocinar direito. Você acaba denunciando pessoas que você ama e pessoas que não tem nada a ver com isso, porque você só quer parar de sentir dor, parar de sofrer. E a forma como a Maasa conseguiu escrever a sua história, a história do seu país, do seu povo, foi algo muito lindo. Foi algo assim de encher os olhos realmente, porque você vai se emocionando, você se coloca no que essas pessoas estão sentindo
sentindo, você traz essa empatia. E eu li essa semana uma frase que diz muito sobre isso, inclusive foi do Armandinho, que é das tirinhas, e ele fala que os livros trazem empatia, e é isso, foi isso que eu senti. Eu não vivi na pele a ditadura militar no Brasil, eu também não sei o que passou lá na Etiópia, mas você consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro, sofrer, chorar, sorrir, sentir todas essas emoções. E é isso que os livros me trazem e que eu gostaria muito de passar adiante para as pessoas, porque a experiência que eu tive lendo é de que eu jamais vou sair na rua gritando por intervenção militar, porque por mais que as coisas estejam ruins, a gente ainda tem um pouquinho de liberdade, a gente ainda pode ter o direito de falar. Eu estou gravando aqui esse vídeo e eu tenho certeza absoluta que eu não ia poder fazer isso se a gente tivesse uma ditadura. E nenhuma ditadura foi bom. E se a gente não tem outras pessoas para contar é porque elas foram mortas. Muitas pessoas sumiram, desapareceram. Jamais a gente vai conseguir saber o que elas passaram, assim como muitas outras pessoas tiveram que se calar. Nós temos no Brasil, nós tivemos a música popular brasileira estava contra essa ditadura através das suas palavras. Nós tivemos cantores muito importantes que queriam denunciar. Uma das músicas que eu mais amo no mundo é Cálice, porque ela fala dessa dor, desse sofrimento, dessa voz que a gente para de ter quando a gente tem nossos direitos tirados. Eu terminei me desmanchando por dentro, me doendo todo o meu corpo. Tava doendo quando eu terminei de finalizar essa leitura. Eu só indico esse livro muito, muito. Essa leitura é valiosíssima, eu fico até emocionada falando, mas é um livro que me trouxe tantas emoções, tantas feridas, e ainda assim as pessoas se ajudando, todo mundo se ajuda para que isso acabe, para que seja menos para as outras pessoas, que sempre vai ter alguém querendo ajudar o outro, e que por mais que a gente tenha pessoas horríveis que façam barbáries com as pessoas, nós vamos ter o outro lado, alguém tentando ajudar, tentando dizer não vai dar certo, tem esperança, a gente consegue. E pequenas coisas são muito grandes, sejam pequenas ações, pequenas coisinhas fazem uma imensidão. As pessoas sentem essa representatividade, elas sentem que um dia as coisas vão ser diferentes. E eu vou ler agora uma parte para vocês que ela representa muito deste livro todo, que é uma passagem de uma recordação da Sara, do seu pai e da sua mãe. Sara encolheu as pernas no longo sofá florido e acompanhou com o dedo um raio de luar que atravessava a sala vazia e acabava em sombra no seu braço. A janela estava aberta e uma brisa fresca filtrou-se através das cortinas finas. Seguiu a curva do seu peito e invadiu sua blusa. Ela fechou os olhos e esperou que a lembrança voltasse. Seu pai coloca o dedo no centro da palma de sua mão e acompanha as linhas mais longas que chegam ao punho. Sua mãe e eu fugimos daqui para lá. Andamos até aqui. Ele faz o dedo desenhar um caminho que sobe por um braço, atravessa suas costas, desce pelo outro braço e acaba na palma da outra mão. Depois fizemos isto. Ele segura as mãos da filha e as une como em oração. E aí você veio para nós, minha filha. Você é minha filha, ele repete. Sara dobrou a mão e descobriu que os anos tinham escurecido os caminhos sobre suas palmas. Calosidades formavam agora colinas arredondadas na jornada que seus pais empreenderam para a segurança durante a ocupação italiana. Ela estava com 11 anos quando começou a se perguntar como o pai tinha conseguido escapar de um contingente italiano que procurava um rapaz alto com roupa de um branco resplandecente e uma garota assustada que tinha estrangulado um general italiano na cama dele. Ele riu quando ela perguntou e seus olhos se encheram de uma tristeza terna que ela não compreendeu. Eu tinha morrido para ajudá-la a fugir, ele disse. A natureza do amor é matar por ele ou morrer. Olhou para ela então, seus olhos se tornando líquidos pela emoção. Um dia você saberá o valor da vida. Sem palavras. Enfim, o vídeo de hoje foi isso. Eu queria realmente compartilhar com vocês essa experiência porque eu acho ela valiosíssima. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem essa história, se vocês também se interessaram em realizar essa leitura. Eu vou adorar conversar com vocês. E por favor, se você gostou de tudo que eu falei, se você concorda e se você acha que também é importante, compartilhe esse vídeo para que novas pessoas conheçam essa história, este livro, ou simplesmente indiquem essa leitura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei aqui embaixo e também se inscrevam no Pensar a Ler para receber os novos vídeos. Muito obrigada por assistir, um beijo e até a próxima. Tchau!